Meus amigos, temos novas informações aqui sobre Bruno Henrique, galera. O Landim não aceita perder o Bruno Henrique de jeito nenhum para a equipe do Palmeiras. Tudo indica uma renovação, ainda não tem nada assinado, mas tudo indica isso. Tem detalhes aqui, vamos reagir. Fiz um compilado, um mix de programas aí pra gente acompanhar, beleza? Tem informação sobre Nicolás de la Cruz, sobretudo ao final do vídeo. De la Cruz que jogou demais ontem na seleção do Uruguai, fez gol na seleção brasileira. Apesar que essa seleção aí, né, é ruim pra caramba, né? Mas o Brasil, né, o Uruguai fez gol, o De la Cruz fez gol no Brasil. Tem muita informação, você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o teu like, porque o teu like é muito importante pra gente seguir crescendo aqui no YouTube, beleza? Se inscreveu? Então vambora reagir o vídeo. Vamos lá, galera. Ô, Rafa, mas aí do lado do Flamengo eu abri lá os posts da matéria, o palmeirense meio preocupado com o tempo, mas sabendo que é um grande jogador. O lado do Flamengo tava assim, eu mordo a virilha do Marcos Braz se ele deixar isso acontecer. A do Marcos Braz é do Landim, né? Os dois estão muito preocupados. O Landim, inclusive, já disse textualmente para o Marcos Braz e para o Bruno Spindel que manter o Bruno Henrique é obrigação. O Flamengo não pode permitir que o jogador saia, principalmente para o principal rival em termos de investimento, de grandes objetivos na temporada do futebol brasileiro e sul-americano, que é o Palmeiras. Bom, o caso do Flamengo é o seguinte, né? Em função dessas últimas informações e a insistência do Palmeiras em contratar o Bruno Henrique, não sei se é um blefe, né? Tem esse debate sobre isso, e há pouco o Edu trouxe essas informações também, mas diante dos fatos que estão colocados na bandeja do futebol, o Flamengo sabe que precisa agir. Então marcou um novo encontro com o Denis Ricardo, que é o agente do Bruno Henrique. Esse encontro vai acontecer em Belo Horizonte. O Denis Ricardo está bem incomodado com a maneira como o Flamengo está no entendimento dele, esticando a corda e não querendo dar os tais 3 anos de contrato que o Bruno Henrique pede. O Flamengo chega no máximo a 2. E o jogador até aceita receber menos para ficar no Flamengo do que ir para o Palmeiras pela sua relação com a torcida, pela sua idolatria. O Flamengo treinou agora pela manhã no CT Jorge Alá, o Ninho do Urubu, e recebeu de volta na seleção brasileira o Gerson, e da seleção uruguaia o Arrascaeta, jogadores que não entraram em campo no clássico de ontem no Estádio Centenário. Significa dizer que eles estão disponíveis e devem ser relacionados para o jogo de hoje. Como acontecia com o Sampaoli, como acontecia com o Vitor Pereira, com o Tite, o Flamengo não vai divulgar a relação de atletas para os jogos. Então o embarque hoje, às 5 da tarde, para BH, é que vai mostrar quem efetivamente está ou não está indo para a capital mineira para o jogo de amanhã contra o Cruzeiro. Essa conversa com o empresário do Bruno Henrique pode acontecer hoje à noite, pode acontecer amanhã na parte da manhã ou na parte da tarde, mas o Flamengo vai aproveitar essa viagem para tentar alinhavar ainda mais a sua negociação para a manutenção do jogador. E há muito otimismo, apesar de tudo isso que nós estamos debatendo e as informações que vêm relacionadas ao Palmeiras, há muito otimismo de que haverá uma equação entre as duas partes e que o Bruno Henrique permanece no Flamengo. Há muito tempo eu não via, eu não sentia a diretoria do Flamengo tão confiante no desfecho favorável de uma negociação como ela está em relação à permanência do BH. E tem... Fala, Mari. Não, só que isso é uma boa notícia, pelo menos pro torcedor do Flamengo ouvir esse lado do Rafa. Né? Eu tô quase duvidando que o Bruno... Eu duvido que o Bruno Henrique vista a camisa do Palmeiras. Você duvida? Duvido. Eu duvido. Pode até acontecer, né? Mas cuidado com o corte, hein? Vai virar meme de novo, hein? Ele é bom nisso, né? O melhor é o de novo. Vai vestir, né? não, vai vestir, não. O melhor é o de novo. Não, mas eu não acredito. Entendi porque o Quem de novo. nunca? Por quê? Coloca todo mundo na tela pra todo mundo ir junto no bolaio. Não, eu tô duvidando, por causa de todo esse cenário que a gente falou. O pai Vicário faz sucesso nas redes, né? Todas as perspectivas dele, dão um corte e viralizam. E não só por causa de tudo isso que a gente já falou, que são vários argumentos, e mais um que também é importante, o Abel. O Abel não gosta desse tipo de negociação. Então, o Abel precisa gostar de algum tipo de negociação grande também. Mas quando a gente fala que o Palmeiras está disposto a oferecer... E ele indicou, né? O Palmeiras está disposto a oferecer um alto salário e 4 anos de contrato para um jogador como o Bruno Henrique, sabendo que isso pode ser apenas para inflacionar o adversário, para mexer com o mercado, gera também no torcedor do Palmeiras uma expectativa, tá, ok, entramos nessa para mais ou menos perder, né? Quem vem então?
Porque assim, se tinha dinheiro para esse, tem dinheiro para o outro. Vai ferrar, eles vão ficar... Verdade. Você acaba inflacionando também o nervosismo e a ansiedade. Disposto a isso, né, pelo Bruno Henrique, você pode estar disposto a fazer pelo... E o próximo jogador que o Palmeiras possivelmente vá, né, tente contratar, ele vai pedir 4 anos também. Também vai pedir 2 milhões e não sei quanto, né, Mário? Depende do perfil, às vezes, do jogador também, né? Às vezes chega uma propostinha boa, vai ter que tirar, pagar o clube. Não sei se a Leila também seria tão ingênua de fazer o mercado todo jogar contra ela nesse sentido. Acho que alguma estratégia tem nisso aí. Porque aí, né, Edu, também tem essa questão interna do Palmeiras, que é ela ter perdido popularidade na última semana. Isso com a torcida e também politicamente, Edu. É isso, Bruno. Com a torcida, sem dúvida alguma, já não vinha com muita popularidade e depois das críticas feitas, perdeu não só com a organizada, que foi motivo das críticas da Leila, mas até com o chamado torcedor comum, que nunca se manifestou assim de uma maneira tão veemente contra a administração da Leila. Aquela entrevista, por alguns aspectos, pegou mal. E politicamente falando, por informações apuradas até pelo ESPN.com.br, ela perdeu pontos com pessoas da direção executiva e legislativa do Palmeiras, do Conselho, que apoiam ela e que apoiavam ela. Então, neste momento, é uma situação em que a Leila se colocou de uma forma desconfortável e aí, para tirar toda essa responsabilidade, para voltar a ficar confortável, nada melhor do que trazer reforços. Já que títulos não poderão chegar nessa temporada, reforços para o ano que vem ajudam bastante na recuperação da imagem. Rafa e Edu, vocês dois estão em quadro. Deem um tchauzinho que eu vou liberá-los, tá? Então, tchauzinho pro Rafa, muito obrigada. Obrigada, Edu. Tchauzinho. Um beijo pra vocês, que daqui a pouco a gente tem que encerrar por aqui. Eu acho que eu me arrependi do vídeo. Não sei se dá pra... Quando for fazer o meme, colar esse adendo? Não tem, às vezes, um adendo no documento, 2 assim? minutos depois ele refletiu. Não, mas o É duvido... porque as coisas mudam, né? Mas o duvido... Não muda, eu aprendi que as coisas mudam. 2 entradas há 2 minutos atrás. Não, mas o duvido é tranquilo. A gente quer saber se pro Bruno Henrique e pro Palmeiras vai ser uma evolução na carreira. Vai ser... Bruno Vicari. Nossa, aí é maldade, Ele fugiu hein? da do Tite, você lembra? Então. Ele fugiu. Sair do Flamengo e ir pro Palmeiras. Você não perguntou do Tite. Não, mas é porque o dia da coisa você não estava aqui. Mas teve da apresentação. Perdi o gancho. Mas pro Bruno Henrique seria uma boa, então, mudar de clube pra ele? Não quer, né? Não, tanto não é que ele está dando a prioridade ao Flamengo de renovar. A intenção é essa, ali é um desacordo. O Bruno Henrique espera e quer um contrato maior. Pode ser que chegue até num termo parecido com o que o Palmeiras chegou com o Dudu, de oferecer esse terceiro ano condicionado a metas esportivas. E é um caminho correto até do Flamengo também. Porque não é que 4 anos é muito pro Palmeiras, pro Flamengo eu também acho. Também é. Não, mas e o Bruno Henrique não pediu 4 anos ao Flamengo. Ele quer os 3 e o Flamengo está batendo o pé em 2. Então é algo que podem chegar no meio termo. É possível isso, como o Palmeiras chegou no Dudu, mas para o Bruno Henrique, pela idolatria que ele tem, o Bruno Henrique, ao contrário do Gabigol, nunca sofreu um momento de contestação no Flamengo, de ser cobrado. Verdade. Ele sempre entregou com regularidade, apesar da lesão grave que sofreu. Então, por tudo isso, o melhor cenário para ele é continuar no Flamengo. Eu, como sou uma mulher, por vezes, insegura, se eu fosse torcedora do Palmeiras, eu também ficaria com uma outra pulguinha atrás, do tipo, não sei se vale a loucura sem saber exatamente a motivação, porque o cara claramente quer ficar no Rio. Ele gosta do Flamengo, ele fala sobre aposentar no Flamengo. Aí a gente vai mover mundos e fundos pelo cara, e eu não sei necessariamente o que ele tem de ambição com a camisa do meu time, entende? Entendo, mas... Ele é profissional, claro, mas você, o torcedor, entende, 4 anos, não sei e tal, enfim... Eu teria essa pulguinha. Não, te entendo, mas eu acho que assim, o nível de profissionalismo dele é alto. Mas eu acho que essa novela, não vou falar que estou concordando com o Bruno Vicari, porque o pai Vicari Mas eu acho sim, é a faca e o queijo na mão, né? Para que ele permaneça no Flamengo. O Hélio está pedindo aqui, quando vocês puderem, falem do De La Cruz, que jogador. Mauro, não sei se o Flamengo vai novamente no De La Cruz. Aparentemente, sim. Agora, deixou uma ótima impressão. Mais uma ontem, né? Já vinha deixando no River. Joga muito. O De La Cruz, ele pelo menos, ele tira um ponto de vista preocupante, entre aspas, que era quando o Flamengo estava interessado, ele veio de lesão, né? E desde que ele voltou de lesão, ele está tendo direto. Né? Ele está jogando todos os jogos do River, titular, um dos principais jogadores, e na seleção do Uruguai também. Ontem, inclusive, tivemos De La Cruz titular e Arrascaeta no banco. Arrascaeta que não deve estar muito bem fisicamente ainda,
porque ele mal voltou no Flamengo e já se apresentou à seleção do Uruguai. Não sei se o Flamengo vai novamente no De La Cruz, mas se for e conseguir contratar, seria um baita reforço para o Tite de 2024, né? Um belo jogador, né, Mauro? Não, sem dúvida. O De La Cruz é um ótimo jogador. Na época em que o Flamengo não conseguiu contratá-lo, aliás, muita gente fala, por que não pagou a multa? Era impossível fazer a negociação. O River Plate estava na Libertadores, não queria negociar, aí colocava aí obstáculo. O jogador tem contrato com o River, mas pertence também ao empresário, ao Liverpool de Montevidéu, tem fatias. O que me falaram foi, na próxima janela vamos tentar de novo, que vai ser menos difícil, digamos assim. A próxima janela será agora na virada do ano. Então, a tendência é que volte a procurar. Mas, como o Flamengo mudou de técnico, tudo, eu não sei. Pode mudar a prioridade, pode querer um jogador de outra posição, né? Porque era um jogador pedido quando a comissão técnica era outra. Mas o clube em si, pelo que sei, ainda tem interesse no atleta. A tendência, eu acho que é que tente. Não creio que o Tite, sendo técnico do Flamengo, vai dizer não quero o De La Cruz. Acho que ele vai falar quero, né? Eu diria sim, né? Aí, tá afim do De La Cruz, Tite? Não quero não e tal. Me traz aí o fulaninho, não. E dá até para comparar um pouco aquele Corinthians que eu acho que jogou muita bola em 2015 com o Tite, ele tinha não sei nem se existe essa expressão, né? Um meia ponta na direita com o Jadson. O De La Cruz podia até suprir, né? Isso comparado com aquele Corinthians, né? Sem dúvida. Ele era um ponta, até o André Rocha usa uma expressão que eu gosto, era um ponta armador, um ponta que fazia a armação das jogadas. Era assim que ele jogava e ele até se inspirou no Ozil, né? Ele deu uma entrevista na época, depois da Copa do Mundo de 14, o Tite falando que o Ozil jogava mais ou menos assim na seleção da Alemanha, aquela do 7-1, e ele se inspirou naquele posicionamento do alemão para adaptar o Jadson nessa função. O Everton Ribeiro faz a mesma coisa, né? De certa forma. Exatamente. Mandar um beijo para Beatriz Prado também, para o Damião Araújo, Roberto, tá, cara, muito, muito bom. Mauro, vamos falar agora, galera. Olha só, o Mauro tem informação exclusiva. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais de Cruzeiro e Flamengo. Mas o Mauro tem uma informação exclusiva. Um pouco antes da live, né? Estava conversando com o Mauro aqui e o Mauro estava apurando. O Mauro estava conversando com pessoas do staff do Bruno Henrique. O Mauro conversou com pessoas também do Flamengo. E o Mauro vai dar em primeira mão aqui informações novas sobre a situação atual do Bruno Henrique, que tem contrato encerrando agora, dia 31 de dezembro, com o Flamengo. Existe o interesse do Palmeiras. Palmeiras está vindo forte no Bruno Henrique. O Flamengo está tendo alguma dificuldade de renovação, porque existe alguns pontos discordantes entre o que os empresários, os representantes, os jogadores querem, o próprio jogador em si e o clube. Enfim, Mauro, fala para a galera aí, né, o que você apurou, as informações novas que você tem, como é que está a situação nesse momento da renovação entre Flamengo e Bruno Henrique. Bem, quando eu estava apurando essa questão das renovações, me foi passado essa situação do Gabriel que eu acabei de falar, né, que o Gabriel está mais perto de uma renovação, a formação do Bruno Henrique que estava mais difícil e a coisa ainda estava em negociação. Vou voltar lá para o ano passado, né? A versão, né, que vem das pessoas que cuidam da carreira do atleta é de que no ano passado, no primeiro semestre, quando o Bruno Henrique ainda se recuperava da lesão, eles propuseram uma conversa para renovar o contrato e o Flamengo ficou de conversar com eles e não teria conversado. Tá? O Bruno Henrique voltou em abril. Ele até voltou antes do esperado. A expectativa era maio, junho, ele voltou em abril contra o Coritiba, na primeira rodada do Brasileiro 3-0. Ele entrou aos 24 minutos do segundo tempo. Acho que foi dia 24 de abril, foi em abril. Enfim, então ele voltou antes. E nesse período que ele estava perto de voltar, eles queriam começar a conversar para renovar o contrato antes que entrasse nos 6 meses finais em que ele poderia assinar pré-contrato com alguém, que é o que está acontecendo agora, né? Já está na reta final do contrato. Repetindo, tá? Eu estou passando agora a versão do staff do atleta. O Flamengo preferiu correr o risco. Eu acho que tem 2 aspectos aí. Concordo com o clube de esperar o jogador voltar. Eu acho que você não pode renovar o contrato com um jogador. De novo, discurso, né, profissionalismo. Você não pode renovar com um jogador machucado. Porque o dinheiro não é do dirigente, o dinheiro é do clube. Aí você renova o contrato com um cara por 3 anos, e o cara não consegue mais jogar, não consegue mais render, aí muda o presidente, né, em 2024 para 2025, aí tem mais 2 anos de contrato, um jogador que não está jogando. Pô, mas isso é triste, né? O cara, coitado do Bruno Henrique, estava lá com o negócio. Sim, mas é assim que funciona. Você não pode ficar bancando jogador machucado durante anos e anos. Tem contrato em vigor, segue. Né?
Em alguns lugares, de repente, alguns contratos rezam que, em caso de lesão, você prorroga o compromisso por mais um tempo, mas aí tem maneiras diferentes de remunerar, o jogador entra num processo de licença, recebe seguro. Cada país, cada legislação tem as suas peculiaridades. Mas aqui no Brasil, o que acontece? Acabou o contrato, você renovou. Por exemplo, vou dar um exemplo, não foi nem questão de lesão, foi questão de rendimento mesmo. Mas o caso do Luan. O Corinthians fez um contrato com o Luan, que veio do Grêmio, e o Luan não conseguiu jogar. Virou um peso morto. Emprestaram para o Santos, não jogou, voltou e foi ficando. Até que houve aquela coisa ridícula lá de terem atacado o rapaz no motel e acabou que ele quis ir embora e voltou para o Grêmio ganhando muito menos. Mas ele estava lá, o Corinthians fica pagando. Você corre sempre o risco do jogador não render, você fica pagando. Mas se o cara se machuca muito, é a mesma coisa. Agora, se o cara está machucado, quem renovar o contrato, se esse cara não voltar, vai ser questionado lá na frente. Como é que você renovou o contrato de um cara que está machucado? Não, mas o Bruno Henrique é um jogador excelente, como é que eu ia adivinhar? Mas ele está voltando de lesão. Não é questão de... Quando o cara está machucado, gente, aí não é questão de adivinhar que vai se machucar. Aí a questão é você ter a informação que ele está machucado e, obviamente, isso carrega uma interrogação. Então, numa definição profissional, você não pode usar o dinheiro do clube renovando o contrato de ninguém com uma lesão grave. Vamos esperar para ver como ele vai voltar. Você corre o risco. E se o cara voltar bem? E ele voltou muito bem. Então, ele ficou com a faca e o queijo na mão. Aí ele pode pedir o que ele quiser. Até aí não tem problema nenhum. Corretíssimo. A grande questão é que foi utilizada uma situação em que o staff do jogador queria uma recompra do jogador. Até o pessoal dele agora está evitando essa palavra, recompra, não quer e tal. Porque, de fato, recompra é um absurdo. Eu concordo que é razoável você cobrar luvas, um salário muito bom, um jogador importante, mas recomprar o jogador não faz sentido, gente. O jogador já é do clube. Você já comprou o jogador. E ele já foi valorizado lá atrás com um aumento significativo que teve no início da temporada 2020, depois do grande ano de 2019. Para quem não sabe, o Bruno Henrique ele ganhava quase 1/3 do Gabigol, do Arrascaeta, desses caras. Ele teve quase triplicado o salário dele. E foi merecido, porque ele comeu a bola, foi rei da América. Aí ele teve o Flamengo o valorizou. Claro que também se protegeu do assédio de outros clubes, que poderia acontecer, já acontecia na época, né? Com uma multa rescisória mais alta. Mas houve o reconhecimento e a valorização. O que pensa o pessoal do Bruno Henrique é assim, poxa, vou falar aqui a grosso modo, mas investiram tanto no Cebolinha, por que não pode melhorar a grana do Bruno Henrique? Estou investindo tanto aí até hoje para ter o Davi Luiz, por que não pode ter o Bruno Henrique pagando mais? Renovação do Gabigol. A questão é o precedente que você pode abrir. Há uma diferença, na minha opinião, porque se o Cebolinha custou caro, que você tem que pagar uma multa para trazê-lo. A remuneração do jogador é outra história. O Davi Luiz, ele já veio livre. É uma outra situação. O Bruno Henrique já é do Flamengo. E ele muda o patamar dele no Flamengo. Ele se valoriza no Flamengo. Os dois ganham juntos. Mas eu entendo que, legalmente, o jogador pode pedir o que ele quiser. O clube não pode passar do limite. Ele não pode extrapolar seu orçamento. Então, temos aí uma situação de um impasse. E a informação importante, que eu acho que essa pesa muito para o torcedor formar sua opinião. A informação que eu tive do staff do jogador foi que a proposta do Palmeiras, além de ser de 4 anos, como já foi noticiado por alguns colegas, ele pede ao Flamengo 3, o Palmeiras já assina com 4. Ele faz 33 anos agora, no dia 30 de dezembro. Isso significaria que o contrato dele com o Palmeiras, se ele assinar, terminaria com 37 anos. Tá? 4 anos de contrato. E o que o Palmeiras oferece ao Bruno Henrique, segundo o staff do atleta, é de 30% a 40%, ele não me passou o percentual exato, mas é entre 30% e 40%, tá? A mais do que o Bruno Henrique pede ao Flamengo. Então, imagina o seguinte, se o Bruno Henrique pede ao Flamengo 100, o Palmeiras oferece 135, 140, alguma coisa assim. Então, o Palmeiras oferece mais do que o Flamengo terá que pagar se aceitar, sem pestanejar aquilo que o Bruno Henrique está pedindo. Essa é a versão do staff do jogador. E aí tem uma conclusão que é importante, até para não ficar demonizando o atleta, né? O jogador, se quiser pensar só no dinheiro, ele assina hoje com o Palmeiras. Ele pode assinar hoje com o Palmeiras. Então, se de fato o Palmeiras tem essa proposta muito superior, se ele pensar só na grana, ele faz 4 anos com o Palmeiras, assina e dia 2 de janeiro está se apresentando no CT da Barra Funda para treinar lá com a equipe do Abel Ferreira. Pronto, acabou. Então, essa é a situação hoje. Eu acho que o Flamengo vai se esforçar para não perdê-lo, especialmente com esse assédio do Palmeiras, mas acho que o Flamengo não pode sair dos trilhos. Acho que as partes têm que entender. As partes têm que entender. E aí tem um aspecto que eu acho que é importante também, que é assim, mas é o último contrato que o jogador pode fazer. Eu concordo plenamente, mas eu acho que existe uma diferença entre assim, o último contrato de alguém que não ganha tão bem e tem a chance de finalmente ganhar bem e o último contrato de quem já ganha muito bem e vai continuar ganhando muito bem de uma forma ou de outra. Acho que tem uma diferença aí.
Então, esse argumento, acho que ele vale até um certo ponto nesse caso específico. Ele já é um cara muito bem remunerado, né? E aquela coisa, no Flamengo existem aspectos que são relevantes também, que ele está adaptado à cidade, a família está lá, todo mundo está lá, ele é amado pela torcida, ele é hoje o jogador mais querido pela torcida do Flamengo, fácil. A torcida adora o Bruno Henrique, mais que o Gabriel disparado, mais que o Arrascaeta, mais qualquer um. Eu não tenho dúvida disso. A torcida gosta muito dele. Vale a pena colocar esse risco? Não sei. Que ele ganha bem, vai continuar ganhando bem. Se ele for para um outro clube, no caso do Palmeiras, ele vai ter que conquistar algo que ele já possui, que é jogar para caramba para a torcida. E se não for tão bem, vai ser questionado, que custou muito dinheiro, né? Estará custando muito dinheiro. Então, tem vários aspectos que tem que ser considerados, que é uma decisão dele. Eu acho que o Flamengo tem que sentar à mesa e negociar. Existem alguns pontos que, pelo que passa o staff do jogador, também são discutíveis, como, por exemplo, uma reunião marcada para o sábado retrasado, quando o Flamengo jogou contra o Corinthians aqui em São Paulo. A reunião aconteceria aqui e o Flamengo adiou essa reunião. Isso aconteceu dias depois, ou seja, na semana subsequente, que foi a semana passada. O Flamengo recebeu a proposta e ainda não retornou, segundo o staff do jogador. Está esperando agora uma contraproposta do Flamengo. Eu acho que o Flamengo deve fazer um esforço ficar com o jogador, mas sair dos trilhos em hipótese alguma. E a ideia da recompra eu acho absurda. E por que eu acho absurda? Eu entendo da seguinte maneira. Por que um clube, quando revela um jogador, ele tem sob contrato e quando ele vai vender esse jogador jovem, ele recebe muito dinheiro? Como o Endrick agora vai para o Real Madrid. Para descobrir um Endrick, o Palmeiras investe muita grana, gente. Num CT, em centenas e milhares de garotos ao longo dos anos, a maioria não rende, não vira jogador profissional. Então, quando acha uma pedra preciosa, como Vinícius Júnior, um Rodrigo, um Endrick, ou um bom jogador como o Danilo, como o João Gomes, eles saem por muito dinheiro. Por quê? Porque para tirar um desse, você botou muita grana ali. Se o jogador sair sempre de graça, por que o clube vai revelar jogador? Eu vou pegar de graça de alguém. Mas quem é que vai querer revelar jogador se você nunca consegue transformar isso em dinheiro? Só tem despesa, porque a base não dá lucro. Ela só dá lucro na venda. A base só gera despesa. Aquilo é investimento, na verdade. Mas é investimento que você vai poder vender o jogador. Você vai aproveitá-lo tecnicamente e depois vai vender. Alguns nem você aproveita. Todos os clubes, o Flamengo não é diferente, vendem muitos jogadores que saem da base e que não têm chance no profissional, já são logo vendidos. A gente vê 500 mil euros, 1 milhão de euros, 700 mil dólares, né? Vira e mexe, vende um ou outro aí que não teve muita chance, mas é dinheiro que entra e ajuda a viabilizar a estrutura do futebol de base, que tem jogadores que moram lá, dormem lá, comem lá, se vestem lá, tem médico, tem dentista, psicólogo, técnico, preparador físico. O cara é formado no clube, até como cidadão, muitas vezes. Então, esse investimento tem que ser recompensado. E quando você adquire os direitos pagando uma multa, é claro que você, tendo o cara sob o contrato, você vai ser indenizado, caso ele queira ir embora para outro clube, queira levá-lo, porque você fez um investimento, você tem que ser ressarcido. Essa é a lógica do mercado. Agora, o jogador, ele não faz investimentos nele mesmo, entendeu? O jogador não gasta 15 milhões de euros nele mesmo, é o clube que gasta. O jogador não mantém uma estrutura de milhões de reais para ele treinar. É o clube que tem aquela estrutura e o traz para dentro dessa estrutura e o desenvolve. Então, eu não entendo como razoável falar em recompra do jogador, porque o jogador ele vende os serviços que ele tem e não a sua formação, digamos assim, ou o seu valor de mercado. Então, ele pode reivindicar um salário, claro, luvas, porque olha, você não está pagando para me contratar. Então, agora, há uma diferença na minha visão entre você trazer de fora, que é o que o Palmeiras está tentando fazer, né, e você ter o jogador. Porque o Flamengo já investiu no Bruno Henrique. Foi um grande negócio, isso é inegável. Foi muito barato pelo que ele apresentou. Mas ele também cresceu de rendimento no Flamengo. Por quê também? O Flamengo o cercou de grandes jogadores. E com um grande treinador, Jorge Jesus. E aí ele virou outro patamar. Perfeito. Né? Perfeito. O Santos, até pelas dificuldades do clube, ele já era um jogador muito bom, mas ele tinha um problema de vista. E o Flamengo contratou a si mesmo, apostou nele. Então existem vários pormenores. De novo, a conversa do profissionalismo. Eu acho que tudo isso tem que ser colocado à mesa. O Bruno, agente do Bruno, representante do Bruno, tem isso, isso, isso. E ele vai colocar os argumentos dele. Então, olha, você cede um pouco aqui, cedo ali. Por exemplo, ele quer 3 anos de contrato. O que eu acho que seria razoável. Você quer 3 anos? Vamos fazer 2. E o terceiro, vamos vincular o seu desempenho. Se você fizer X jogos em 2025, automaticamente renova para 2026. Vamos fazer assim? Você não confia no seu taco? Você não está certo de que você consegue jogar 3 anos? Vamos fazer dessa maneira. Ah, mas eu vou fazer mais. Se você jogar um percentual ainda maior, eu te dou um bônus. Se você for titular em mais jogos ainda, eu te dou um bônus. Vamos dar um número hipotético. Se você for titular em 25 jogos, eu renovo automaticamente. Se você for titular em 40 jogos, titular,
40 jogos, tá? Na temporada, eu te dou um bônus de X. Eu te pago mais. Eu renovo e te pago mais. Porque aí você tem a confirmação de que o cara está sendo útil, está sendo escalado. Então, eu acho que existem mecanismos, maneiras de você negociar isso de uma forma boa para todo mundo. Agora, se ele pensar só no dinheiro, ele assina hoje com o Palmeiras. Então, isso é importante, informação que eu julgo muito importante, até porque tem muito torcedor que está com raiva do cara. Eu acho que não é para ter raiva dele. Acho que nem da diretoria, que também, no aspecto, se marcou a reunião e não fez, lá no Vitória conversar, também errou. Né? Mas eu estou falando de um lado, não vi o outro lado ainda. Agora, a diretoria também não poderia renovar o contrato do jogador machucado. Por que o Rodrigo Caio não vai ficar? A não ser que ele consiga mudar esse cenário agora nesse final de ano com o Tite. Porque o Rodrigo Caio, sabe-se, não consegue ter rendimento físico. Então o Flamengo não quer renovar por isso. Pô, mas ele é um cara legal, um ótimo jogador, assim, todo mundo gosta muito dele, as palavras sobre ele sempre são muito generosas, elogiosas, mas ele não consegue jogar. Então o Flamengo não pode ficar renovando a vida inteira com o Rodrigo Caio e ele está sempre machucado. Agora até ele está bem, né? O São Paulo que não escalava. Mas ele se machuca, volta, se machuca, volta, se machuca. Por que o Flamengo não vai renovar com o Felipe Luiz? Pô, o cara joga de terno. Pois é, mas, cara, ele não está mais conseguindo jogar. Ele para, se machuca, volta. É uma pena, mas a idade chega e o jogador não consegue mais atuar do mesmo nível. Então, assim, isso são decisões profissionais. E muita gente elogiou o Palmeiras quando tomou algumas decisões desse tipo, como, por exemplo, não renovar com o Felipe Melo, que queria rejuvenescer o time, não renovar com o Jailson, não renovar com o William Bigode, não renovar com o Daverson, que fez um gol histórico. Por quê? Porque concluiu que aquele momento daquele jogador já havia passado. Chegou a bater o pé também um pouco na renovação com o Dudu, para não dar tudo que o Dudu queria. No final deu muito, né? Muito. Ele acabou dando muito. Mas o Dudu é o maior jogador do Palmeiras nessa era vitoriosa. E o Dudu tem uma coisa, ele nem está jogando a boa temporada, mas eu vejo o Dudu com uma entrega muito grande. Sim. O Dudu, ele pode jogar até não tão bem, mas ele luta pra caramba. Luta mesmo. Você vê o Dudu acomodado e tal, eu acho ele um jogador que tem sempre com uma energia muito grande, querendo jogar, querendo ganhar. É um jogador admirável, o Dudu. Ele virou isso no Palmeiras, é bom lembrar. O Dudu nunca tinha sido esse jogador, teve uma fase boa no Grêmio, os times de São Paulo, os três queriam ele, 2014 para 2015, ele foi contratado e ele virou um grandíssimo jogador no Palmeiras. Isso é um outro ponto importante também. O Bruno Henrique é a mesma coisa, ele virou um grandíssimo jogador no Flamengo. Então, todos têm suas razões, mas é preciso sentar de forma razoável e conversar. Mas eu acho importante entender isso, até por uma questão de justiça. Se o Bruno Henrique quisesse, hoje, só dinheiro, ele assinava com o Palmeiras. Já teria o pré-contrato assinado. E ele, segundo o seu staff, eles não estão negociando com o Palmeiras para fechar, tem a proposta, porque querem ouvir o Flamengo. Então, cabe agora ao Flamengo tentar definir essa situação. E se por acaso a pedida for muito acima, cabe aos dirigentes explicarem, olha, está muito acima do que a gente pode pagar dentro do nosso orçamento. Mas aí tem uma contradição. Como é que você renova com o Gabigol e não renova com o Bruno Henrique? Já que o Gabigol está jogando mal, o Bruno Henrique está jogando bem, e o contrato de um acaba agora, o outro no ano que vem. Aí eu não entendo. Porque o Gabigol é um ídolo muito grande, sim, mas ele vai viver disso. Então renova com o Zico, gente. Está com 70 anos. Paga o salário para o Zico. O Zico é o nosso ídolo rubro-negro para toda a eternidade, né? Agora eu falo até como rubro-negro aqui. Pô, é lógico. Que isso, gente? Chegou uma hora que não dava mais. O Zico não podia mais jogar, parou de jogar, parou de receber salário. Então não tem sentido. O Gabigol tem que entregar. O Bruno Henrique está entregando. Isso aí me parece um contrassenso. Você acelerar a renovação de um jogador em má fase e que não demonstra nenhuma autocrítica sobre essa má fase, o que é algo preocupante, e o outro que está jogando muito bem, o contrato termina agora, você não define a situação. Deveriam priorizar a discussão com o Bruno, não com o Gabriel, na minha opinião. Galera, a informação que eu tenho, tá, é que o Bruno Henrique vai renovar com o Flamengo, tá? Não tem nada assinado ainda, não assinou, mas o Bruno Henrique vai renovar com o Flamengo. Como o Rafael Marques disse no início, né? O Landim não aceita e já mandou mensagem pro Braz, não aceita que não se renove o contrato com o Bruno Henrique e principalmente se perca o Bruno Henrique para o Palmeiras, que é um adversário direto do Flamengo, né? O Mauro César trouxe muita informação também, para mim um dos melhores aí jornalistas trazendo informação, né? E tem a questão do De La Cruz. Também o Flamengo não desistiu da contratação do De La Cruz. A informação que eu tenho, inclusive, é que o Flamengo vai intensificar os contatos com o De La Cruz já para tentar fechar o mais rápido possível essa contratação, tendo em vista que o Palmeiras também demonstrou interesse recentemente na contratação desse jogador e
pô, arrebentou ontem, jogou pra caramba ontem, né? Merece, né? O Flamengo tem que se esforçar, né, pra conseguir essa contratação. Você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.